alunos da TV Araxá Educa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e eu falo agora com a EJA do nível 1. E na aula de hoje, nós vamos classificar as palavras pela sílaba tônica. Só que antes, vamos relembrar aí que nós vimos os sinais de acentuação. Estão lembrados? Vamos ver aqui rapidinho. Nós vimos o acento agudo, vimos o acento circunflexo, o tio e o acento grave. Vamos ver mais alguns detalhes sobre essa acentuação, pode ser? Olha só, o acento agudo é o que utilizamos aí nas vogais E O para indicar se é uma tonicidade mais aberta, por exemplo, céu, léxico, ópera, e também utilizamos para definir nas palavras a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que tem mais força dentro da palavra. E nós vimos também o acento circunflexo, que é diferente do acento agudo, que nas vogais E O, ela vai trazer um som mais fechado. Por exemplo, lâmpada, olha só, na vogal E, você, ao invés do agudo, que seria você. Então, o acento circunflexo traz aí uma tonicidade mais fechada. E na palavra avô, ótima palavra para a gente comparar. Avô, e temos também a palavra avó com acento agudo. Essa diferença aí que o acento agudo e o acento circunflexo tem entre as vogais E e O. Vimos também o tio. Vejam bem, o tio vai trazer um som mais nasal para a letra em questão. Por exemplo, na letra A e na letra O. Ó, alemão, a palavra mãe, a palavra põe. Perceberam que tanto na letra A quanto na letra O vai trazer um som mais nasal, não é mesmo? Vimos também o acento grave, que também chamamos de crase. Olha como fica. Fomos à farmácia pela manhã. A crase nós utilizamos quando temos aí a junção do a, preposição, e o a, artigo definido feminino. E a junção dessas duas palavras que fazem parte de classes gramaticais diferentes, nós utilizamos a crase, o a acraseado. Olha só, dá para juntar também em pronomes demonstrativos, quando começados com a letra a preposição mais o pronome demonstrativo. Fomos àquela farmácia pela manhã. E para nossa aula de hoje, que vamos falar sobre sílaba tônica, aproveitando aí que vimos sobre a acentuação, vamos falar sobre a sílaba tônica. Vejam bem, ó, a sílaba tônica, quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. Olha só essa palavra, a própria palavra tônica. Tônica. O tó não é mais forte? Então essa aí é a nossa sílaba tônica dessa palavra. Vamos ver uma palavra aqui que tenha somente duas sílabas. Olha, maior. Perceberam? Nós temos o OR terminado em R com uma tonicidade mais forte, não é mesmo? Então, vamos analisar aqui algumas palavras. Ó. Vamos identificar nessas palavrinhas a sílaba mais forte, com tonicidade
mais fortes. Vamos lá? Olha só, a primeira palavra, chafariz, chafariz. Qual é a sílaba mais forte dessa palavra? É o riz, muito bem. Outra palavra, juiz. Qual é a sílaba mais forte? Juiz. Igual chafariz, uiz, terminando em Z. Olha a próxima, corajoso. Qual é a sílaba que aparece mais na palavra corajoso? Isso, muito bem, o jô. A palavra abajur, abajur, terminado em R, nós temos o jur. Próxima palavra, Brasil, Brasil. O zil é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Veja essa palavra, responsáveis. Novamente, responsáveis. O sa, a sa é a sílaba mais forte dessa palavra, não é mesmo? E agora, proparoxítona. Proparoxítona. Ela até é acentuada, o xi com o x. Agora a última palavrinha dessas, fósforo. Fósforo. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? O fós. Muito bem, vocês perceberam que nem todas as sílabas que são mais fortes, que têm a tonicidade maior nas palavras, são acentuadas. Então, percebemos aí que nem todas as oxítonas ou nem todas as paroxítonas são acentuadas, não é mesmo? Vamos analisar melhor isso, olha, sobre a classificação das sílabas tônicas. Vamos lá? Ó, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. Vejam bem, elas podem ser palavras oxítonas ou palavras paroxítonas ou então proparoxítonas. Vamos ver cada uma delas começando pelas oxítonas. Olha só, as oxítonas são classificadas pela última sílaba tônica, ou seja, quando a última sílaba da palavra é tônica ou tem a tonicidade maior, nós chamamos de oxítonas. Olha só, acentua-se as oxítonas terminadas em A ou AS. Por exemplo, maracujá, aliás, atrás. Ou seja, se as palavrinhas terminam em A ou em AS, nós acentuaremos quando a última sílaba for tônica, ok? E agora, acentua-se as oxítonas terminadas em E ou ES. Veja bem, olha os exemplos. Café, que no caso utilizamos o acento agudo. Você, que nesse caso utilizamos o circunflexo. Outra palavra, até. Então, as palavras terminadas em E ou ES, nós vamos acentuar quando, nesse caso, for oxítona, quando a última sílaba for tônica. E acentua-se as palavras oxítonas terminadas em O ou OS. Vamos ver. Dominó, paletós ou paletó no singular, vovô ou avós, quando se trata das avós,
certo? Então, quando é a última sílaba tônica, nós acentuamos assim. E se ela não for acentuada, também chamamos de oxítonas. Vejam bem, é a última sílaba tônica. Olha a palavra Amapá. Quando eu separo em sílabas, temos Amapá. A última sílaba é a minha sílaba tônica, inclusive é acentuada. Então, chamamos de oxítona. E acentuam-se as palavras terminadas em ens. Vejam bem, armazém, vintém. Quem é do tempo do vintém? Parabéns. Então, quando eu tenho as palavras que têm esse som no final, em ou ens, e tem tonicidade, nós acentuamos, ok? Vamos a mais exemplos. Olha só. Canadá. Mais uma vez. A última sílaba, a sílaba forte, a sílaba tônica. Português. Paletó. E Belém. Perceberam? Agora fica mais fácil, que você sabe que as oxítonas têm aí a última sílaba tônica, certo? Agora vamos para a paroxítona, que terá aqui, ó, a penúltima sílaba tônica. A penúltima sílaba terá mais tonicidade. Vamos ver as regras de acentuação das paroxítonas. Ó, acentuam-se as paroxítonas terminadas em um ou uns. Vejam bem, fórum, olha só, aqui é a última sílaba e aqui é a penúltima. Se eu termino a palavra com um ou uns, eu vou acentuar a palavrinha, ok? Fórum, álbum, médiums, certo? Olha agora, nós separamos a palavra aqui em sílabas, palavra saúde, sa-u-de. Essa aqui é a nossa última sílaba e essa aqui é a nossa penúltima sílaba. Então, quando temos a sílaba tônica, a penúltima sílaba, trata-se de paroxítonas. Olha as regras. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em R. Vejam bem. Caráter. Aqui é a última e a penúltima. Então, nós vamos acentuar quando ela é terminada em R. Caráter. Mártir e açúcar. Viram? Ó, as regras de acentuação para as paroxítonas também tem, ó, para terminadas em X, as palavras paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba mais forte, que tem a tonicidade maior, terminada em X, elas serão acentuadas. Olha os exemplos. Tórax. Outro exemplo. Ônix. Mais um. Clímax e látex. E acentuam-se também as palavras paroxítonas terminadas em N. Vejam bem, pólen, hífen, abdômen. Perceberam? E outras regras também para as palavras paroxítonas terminadas em L. Olha só. Fácil, amável, indelével e também as paroxítonas terminadas em ão ou ãos. É, professora, mas tem o tio e ela não é oxítona? Não, não. Vejam bem, órgão ou órgãos, nós temos aqui o OR como sílaba tônica. E a mesma coisa em órfão. Perceberam? Então, continuando. E outras regras.
para paroxítonos que terminam em ditongos. O que é ditongo? Quando eu tenho uma vogal junto com outra vogal. Então, terminando duas vogais juntas, que é a vogal mais a semivogal, e nós vamos, então, acentuar. Olha a palavra: Itália, memória, cárie, róseo, Ásia, fáceis, férteis. Viram aí? São muitas regrinhas, mas não é difícil de esquecer. E agora iremos aí para as palavras proparoxítonas. Vejam bem, é a antepenúltima sílaba tônica. Olha só, a própria palavra sílaba eu separei em sílabas. Sílaba, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Então, é a terceira de trás para frente, digamos assim. A regra para as proparoxítonas é a mais fácil. Por quê? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Por quê? Muitas palavras que são paroxítonas não precisam de acentuação. Já as palavras proparoxítonas, olha aqui, ó, elas precisam de acentuação. Olha os exemplos. Árvore. Se não tivesse aqui, eu ia dizer o quê? Arvore. Perceberam? Por isso precisamos de acentuar todas as palavras proparoxítonas. Árvore, álibi, lâmpada, público, rápido, pêssego, quiséssemos. Perceberam? Então vamos rever aí, vamos exercitar, ver se fixou o conteúdo. Ó. Em qual das alternativas as palavras são respectivamente oxítona e paroxítona? Então a primeira tem que ser oxítona. Vamos ver? Têxtil. Bom, já vamos deletar essa, não é mesmo? B, mamãe. Ó, a última sílaba aqui é mais tônica, ela é mais forte. E a outra tem que ser paroxítona. Tubarões não é paroxítona, então essa tá dispensada. Pudim, ruim, as duas são, perdão, as duas são oxítonas. Agora, civil, não tem o acento aqui, então é civil. E fêmur, ó, acho que encontramos, ó, a última e a penúltima. E a outra zíper e sair não é. Então, podemos perceber que a nossa alternativa correta é a letra D. E retomando, então, o nosso conteúdo da aula de hoje, nós vimos aí a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. E nós vimos aqui que, de acordo com a posição da sílaba, elas são classificadas em palavras oxítonas, que são as palavras que têm a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba terá mais força na palavra. As palavras paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica. E as palavras proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, como a própria palavra proparoxítonas. Certo? Eu desejo bons estudos para você do nível 1 e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá!